Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. E o tema hoje é família. Quando falamos de família, temos um molde que quase sempre é utilizado. E qual é esse molde? Vou chamar ele de meritocracia. Trata-se do alcance do poder através do merecimento. Ou seja, nós só conseguimos ou alcançamos aquilo que nós merecemos conseguir ou merecemos alcançar. E se você não fizer a sua parte, sua família não terá chance de salvação. Dentro desse molde, eles precisam ver Deus em você, eles precisam ver fé em você. Você, com a sua superconduta, o salvará. Mas se tudo fosse alcançado através dos nossos sacrifícios, seria fácil. Somos muito bons em sacrifícios que nos trazem recompensa. Um exemplo disso imagine que eu falasse para uma mãe para ela ir a pé até o Paraná e o seu filho seria salvo. Com certeza ela iria. E se eu falar para um pai, se ele quer ver a restauração do lar dele, ele teria que trabalhar 24 horas por dia durante um ano e ele iria. Mas imagine que no meio do caminho esta mãe perca as forças e que o pai não veja um progresso na sua casa e ambos desistam. E eu te pergunto, e agora? O que seria dessa família? Tem cristão hoje depressivo, angustiado, magoado, machucado. Tem cristão que não se perdoa porque ele diz: por minha causa, minha família não está na presença de Deus. E eu quero te mostrar hoje, através da palavra, uma saída para tudo isso. Eu quero te mostrar hoje na palavra uma direção para que você possa entender como o Senhor age em relação à salvação da sua família. Vamos no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Existe alguém que se entregou e que sacrificou a sua própria vida. E esse alguém não é você. Esse alguém não é o pastor, esse alguém não é aquele obreiro carinhoso, esse alguém é Jesus. Em Lucas 19:9, vemos Jesus dizendo para Zaqueu: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Exatamente. Ele veio para salvar o perdido e todos na casa de Zaqueu, incluindo o próprio Zaqueu, estavam perdidos, mas Jesus os encontrou. Quando Jesus encontrar você, ele vai salvar você. Quando Jesus encontrar cada um dos seus familiares, ele vai salvar cada um dos seus familiares. Eles sairão da condição de perdidos para encontrados por Cristo. E aqui a Bíblia diz: ele veio buscar e salvar o perdido. Conseguimos entender isso melhor ainda se nós formos para o livro de Lucas, capítulo 15 agora, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A mesma coisa que Jesus fez com essa ovelha, Jesus pode fazer com os seus familiares. Ele encontrou e ele pode encontrar o seu marido, o seu filho, o seu sobrinho. Ele colocou essa ovelha sobre os ombros. E os ombros que ele colocou não foi os meus, não foi os seus, mas os ombros são os ombros de Jesus. Como eu disse, tem muito cristão hoje depressivo, chateado, magoado. E por que eles estão depressivos, estão chateados, estão sem conseguir se perdoar em relação à família? Porque ao invés de colocarem a família nos ombros de Cristo, nos ombros daquele que tem o poder de suportar, daquele que tem o poder de sustentar, muitas vezes a família é colocada sobre ombros humanos. Ombros que podem falhar, ombros que podem tropeçar, ombros que podem não aguentar. Então o Senhor Jesus pegou essa ovelha e colocou-a sobre os seus próprios ombros. Você precisa colocar a sua família, os seus familiares, sobre o cuidado do Senhor Jesus. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, diz: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite começaram a louvar, a orar. As cadeias se estremeceram e as portas foram abertas. E aquele carcereiro, vendo as portas abertas, entendendo que os presos haviam fugido, ele tentou contra a própria vida dele, pois a sua sentença já seria a morte. E naquele momento Paulo e Silas disseram: Não faça isso, não faça isso contra a sua vida. E aquele homem, caindo trêmulo, disse: O que eu faço para conseguir a salvação? E a resposta é uma resposta que conhecemos muito: creia no Senhor Jesus e será salvo. E aí tem uma vírgula aí: tu e tua casa. A salvação, ela é condicionada ao conhecimento da palavra, que é a verdade. E Jesus é a verdade. A Bíblia diz que tanto o carcereiro quanto os seus familiares foram expostos à palavra de Deus. Pregaram para ele e para a sua família, que foram todos convertidos e foram todos batizados. Nós muitas vezes achamos: creio no Senhor Jesus, e num passe de mágica, o marido que está no bar, o filho que está na balada, receberá a conversão. Muitas vezes até falamos: olha, ore pelo meu filho, ore pelo meu sobrinho, ele está desempregado. E o Senhor abre a porta. E o que muda em relação à salvação? Nada. Só que agora ele está trabalhando. Muitas vezes achamos que estamos orando pela salvação, quando estamos orando para que a vida daqueles que não ouvem a palavra, não conhecem ao Senhor, seja melhorada. E melhorando essa vida, quando surgirá
o desejo deles buscarem a presença do Senhor. Lembrando que a salvação é condicionada ao conhecimento da palavra. Uma vez que o seu familiar ele não tiver acesso à palavra do Senhor, ele não conseguirá ter acesso à salvação. É necessário que ele creia para que ele possa ser salvo. Lembra o que Paulo disse para o carcereiro: creia no Senhor Jesus. E hoje, como poderemos crer no Senhor Jesus sem ouvir a palavra dele? Olha o que diz também Lucas capítulo 16, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A pergunta é: você consegue salvar a tua família? A resposta é não. Você não salvará a sua família. Quem trabalha com salvação é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem sacrificou-se na cruz do Calvário para que pudéssemos crer nele e receber a salvação. Mas se eu não posso salvar minha família, o que eu posso fazer? Sabendo disso, eu quero te dar um direcionamento. Se você quer que a sua família seja salva, você terá que aprender a lidar com as crises nos relacionamentos, com os de dentro de casa e os de fora. Se você de fato quer fazer algo para que a tua família seja salva, você vai ter que aprender a trabalhar com as crises em relacionamentos. E isso implica você aprender a lidar com o perdão. Na igreja de Filipos havia 2 mulheres, Síndique e Evódique, que estavam em um conflito uma com a outra, não estavam se suportando, e um sentimento havia tomado aquele lugar, e só o perdão poderia trazer de volta a paz. O ser humano ele não tem paz em meio aos sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio. Imagine a pessoa chegando e ela acaba sugando aquele ambiente. Ela faz você perder a fome. Tem pessoas que, quando elas estão no mesmo espaço que você, elas acabam fazendo você se entristecer. E isso implica em você aprender a lidar com o perdão em 3 níveis. Primeiro, você precisa aprender a lidar com o perdão de Deus para você mesmo. Você precisa crer no sacrifício, saber que uma graça foi liberada sobre a sua vida. Segundo nível, você precisa aprender a lidar com o perdão com outras pessoas. Lembre-se que a palavra do Senhor diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Imagina que a palavra está nos ensinando que a mesma forma que eu trato as pessoas na relação do perdão,
É assim que eu serei tratado. Eu preciso aprender a lidar com o perdão. O perdão, ele tira as algemas, o perdão, ele arranca as correntes, ele despedaça as trancas. Mas eu preciso me consertar com alguém. Eu preciso rever a minha vida para que eu não esteja preso num passado, preso numa intriga. E em terceiro nível, eu preciso aprender a lidar com o perdão comigo mesmo. Eu preciso aprender a me perdoar, recomeçar a vida com as experiências que me acompanharão. Quem entende o perdão consegue crer na salvação para sua casa. Entende que você não será salvo pela ausência dos pecados, mas pela presença do perdão. Quando a sua família olhar para você e te ver perdoando, eles vão ver nisso o amor de Deus. Eles vão olhar para você, mas eles vão ver Jesus. Eles vão saber que não é você, eles vão saber que é Jesus. Que essa palavra possa ter feito sentido para você. Você que precisa liberar perdão, você que precisa perdoar, faça isso. Eu tenho certeza que quando as algemas caírem, as cadeias forem despedaçadas, uma paz vai invadir a sua alma e você vai saber que você fez a vontade de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.